Olá, queridos irmãos, tudo bom? Como é que estão? Venho aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre a nossa conferência da Estaca. Foi uma conferência histórica, agora vocês vão entender o porquê. Muitos irmãos se deram conta que foi uma conferência que foi um divisor de águas, mudou algumas coisas, mudou bastante coisa na verdade, mudou o nosso coração, mudou a nossa mente, mudou a nossa direção. E para isso são as conferências de Estaca. Irmãos, na conferência de Estaca você falou sobre a possibilidade de um templo na Estaca Artigas Quaraí. E eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês alguns detalhes sobre isso. O Elder Gomes ele presidiu a nossa conferência. E na sexta-feira à noite, viernes à noite, nós tivemos uma reunião com ele e os membros do Sumo Conselho, na sexta-feira à noite. E o Elder Gomes tinha planejado falar nessa reunião com os membros do Sumo, estavam todos os membros do Sumo, quase todos. E ele tinha planejado falar nessa reunião sobre um determinado assunto, porque há um tempo atrás nós tínhamos nos reunido com ele e saiu esse assunto da nossa reunião, portanto ele queria tratar esse assunto na reunião com o Sumo, que é sobre os futuros elders, ordenar futuros elders, são os homens que têm mais de 18 anos para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Porém, ao começar a nossa reunião na sexta-feira à noite, ele não falou sobre isso, ele foi guiado pelo Senhor para falar sobre outra coisa. E ele disse nessa reunião que já era hora de pensar, de começar a pensar, de ter um templo na Estaca Artigas Quaraí. Foi uma reunião de muita fé, nós tivemos que elevar muito a nossa fé. E nessa reunião ele nos convidou para convidar toda a Estaca, ele fez um convite nessa reunião para toda a Estaca, para começarmos a colocar em nossos corações, a plantar em nossos corações a possibilidade de ter um templo na Estaca Artigas. Uma reunião de muita fé, ele elevou muito a nossa fé. E nessa reunião, logo depois que ele fez esse convite e nos surpreendeu muito, todos ficaram um pouco assim surpresos, muito surpresos na verdade. Logo depois que ele terminou, ainda na reunião, eu compartilhei com ele uma impressão que eu tive em abril de 2020, abril do ano passado, na conferência geral, quando o Elder Bedner dava um discurso. Eu tive a impressão de que nós deveríamos estabelecer a meta de ter um templo, um segundo templo no Uruguai. E na ocasião eu mandei uma mensagem para o Elder Lataro, porque é uma coisa que não me compete, mas eu senti, registrei e enviei para o Elder Lataro. Então aí na reunião, sexta-feira, com o Elder Gomes, quando eu li essa impressão, ele ficou muito emocionado. E não ficou dúvida nos nossos corações que nós devemos plantar essa semente em nossos corações de ter um templo na Estaca Artigas. E eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de passar para vocês. No sábado, depois da última sessão da conferência no sábado, eu pedi para o presidente Tâmara e o presidente Néstor, no sábado à noite, orarem e perguntarem ao Senhor se eu deveria comentar isso na minha mensagem no domingo, na sessão geral do domingo. E domingo de manhã o presidente Tâmara disse que orou no sábado à noite e sentiu que sim, que eu deveria comentar. E a mesma coisa o presidente Carbajo, ele também orou e ele sentiu que eu deveria comentar isso na minha mensagem no domingo de manhã. E assim eu fiz, como vocês assistiram, eu comentei esse convite que o Elder Gomes nos fez de plantar a semente em nossos corações para ter um templo na Estaca Artigas Quaraí. E é uma possibilidade real, a igreja está mudando muitas coisas. O Elder Gomes, só para a gente ter uma ideia, ele é supervisor de templos aqui na América Latina.
Então ele está muito por dentro desse assunto e é muito interessante porque não era ele o 70 designado para a nossa conferência, era outro 70. E um mês e pouquinho antes, mudou essa designação, o Coro dos 12 mudou essa designação e veio esse 70, Elder Gomes, que é supervisor de templo, e ele fez esse convite, ele foi inspirado porque ele tinha outro assunto para tratar conosco. E nós sentimos em nossos corações. Então nós temos que agora pensar algumas coisas em relação a esse convite. Então eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Ele nos falou que existem 40 indicadores que determinam para ter um templo. Mas tem um que é mais importante, que é o desejo dos irmãos em relação ao serviço no templo. O desejo que nós temos é aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está focado no templo, se o nosso coração está focado na casa do Senhor, é o indicador que vai destravar os outros indicadores, que vai fazer a maior diferença. E o Senhor ele vai nos atender de acordo com os nossos desejos. Tá? Então queremos convidar a todos os membros da Estaca para que possamos voltar os nossos corações para o templo. E gostaria de pedir, irmãos, que possamos em nossas orações pedir ao Senhor com coração sincero, com fé, para que nós possamos ter um templo aqui na Estaca. É um convite muito desafiador. Talvez muitos irmãos pensem, mas um templo na Estaca Artigas? Irmãos, Para o Senhor nada é impossível. E muitas coisas estão mudando na igreja. Inclusive muitas coisas relacionadas à construção de templo. Muitas mudanças vêm por aí. E existe a possibilidade de ter um templo na Estaca. A igreja está mudando muito em relação a isso. Então gostaríamos de pedir que possamos aumentar o nosso desejo em relação ao templo, em relação às ordenanças do templo. Isso vai fazer muita diferença. O Senhor ele precisa ver que o nosso coração está direcionado ao templo. Isso vai mudar muita coisa. Outra coisa que eu anotei aqui é que o presidente Nelson, o profeta, ele disse que ele quer que os membros não tenham que viajar mais do que 2 ou 3 horas até um templo, tá bom? Então já existe uma visão por parte do profeta de construir outros templos, mais templos, de aproximar os templos dos irmãos. E nós moramos muito longe do templo, nós moramos a 600 quilômetros dos templos mais perto da região aqui. Então nós somos o ponto mais longe de todos os templos. Nós estamos em um ponto estratégico. Então existe a possibilidade, isso é um fator muito importante, segundo o Elder Gomes, a distância do templo. O Senhor está preocupado, o Senhor quer que os templos se aproximem dos membros. Então existe a possibilidade, tá bom? Outra coisa aqui que eu anotei, desde 2019 para cá, se constrói mais templos do que capelas. E segundo o Elder Gomes, essa tendência ela vai continuar. Essa é uma meta da igreja, de que se construa mais templos do que capela. Tá bom? O que mais eu anotei aqui? Bom, vários irmãos, chegou até nós alguns relatos de irmãos que receberam uma confirmação do Espírito quando se falou sobre o templo na conferência, um templo na Estaca Artigas. Muitos homens e mulheres choraram nesse momento, sentiram o Espírito de uma forma muito forte e choraram, sentiram a confirmação do Espírito. Alguns disseram que essa conferência mudou a história da Estaca, que foi uma conferência que entrou para a história, porque se falou sobre a real possibilidade de ter um templo na Estaca, de uma forma mais concreta,
em uma conferência de estaca, porque se falava isso, sempre alguns irmãos tiveram esse desejo, mas nunca tinha se falado isso numa conferência. E temos que pensar que o Elder Gomes, quando ele veio presidir a conferência, ele tinha as chaves apostólicas. Ele vem com a designação de presidir a conferência com as chaves apostólicas. Bom, eu queria pedir outra coisa, irmãos. Quando a gente pensa num templo, a gente pensa em toda aquela estrutura, aquela grande estrutura, aqueles prédios muito grandes, com a necessidade de muitos obreiros, de muitos irmãos para trabalhar. Então eu gostaria de convidar os membros para não pensarem nisso. Não pensarem na necessidade de tudo isso, tá? Por que eu peço isso? Porque senão a gente vai diminuir a nossa fé, nós vamos começar a colocar dúvida nessa questão. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que não pensem em toda a estrutura que tem que ter para ter um templo, tá bom? Pedimos que possamos agora, nesse momento, plantar essa semente no nosso coração e elevar a nossa fé e pedir em nossas orações de ter um templo na estaca. Não como vai ser isso. Se a gente começar a pensar agora como que vai ser uma coisa grandiosa dessas, talvez isso limite a nossa fé, tá? Então vamos pensar mais no sentido de acreditar, de plantar em nossos corações e de ter essa visão. Tá bom? Queria também... Bom, eram essas coisas que eu queria passar para vocês, irmãos. Existe a real possibilidade de a gente ter um templo na Estaca Artigas. Vai depender muito de nós, vai depender muito da nossa fé. Claro, nós vamos ter que trabalhar muito. Nós, como presidência da Estaca, nós vamos nos reunir com os conselhos e nós vamos estabelecer prioridades. O Elder Gomes nos deu algumas indicações, mas nós temos que buscar a guia do Espírito e nós vamos ter que estabelecer prioridades. Mas, irmãos, a situação é real, existe a possibilidade, a igreja está mudando muito nesse sentido, principalmente no departamento de templos, e é uma situação que pode acontecer, tá bom? O que nós precisamos agora é aumentar a nossa fé, voltar os nossos corações para o templo, trabalhar na história familiar e genealogia, mandar nomes ao templo e pedir em nossas orações para que esse desejo se realize. Queria prestar o meu testemunho, irmãos. Nós, como presidência de Estaca, somos um nesse sentido. Cada um de nós já recebeu uma impressão do Espírito de que isso é possível também. Estamos unidos com o Sumo Conselho, que são os 12 membros do Sumo Conselho, são 12 sumos sacerdotes. Ontem nós estivemos reunidos com eles e nós estamos nessa mesma página, nesse mesmo caminho, com a intenção de ter um templo na Estaca Artigas. Tá bom, irmãos? Gostaria de convidar então a todos que nós possamos elevar a nossa fé, que nós possamos voltar os nossos corações para o templo e que possamos nos dedicar e pedir ao Senhor em orações para que nós possamos ter um templo aqui na Estaca. Testifico que essas coisas são possíveis, testifico que para o Senhor nada é impossível. E deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.